Boa tarde, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que alegria, minha gente, que alegria começar essa tarde de sábado na sua companhia. A gente promete que nós vamos entregar o nosso melhor, viu? E sabendo que você está conosco, vamos deixar a sua tarde de sábado ainda mais bonita e preparar esse final de semana com muita saúde, viu? E esse é o nosso objetivo, Saúde e Fé. Sempre trazemos grandes profissionais que vêm aqui com muito carinho, compartilham suas informações. Por quê? Porque nós queremos que você tenha o máximo de orientação, porque queremos cuidar muito bem de você, da saúde, da sua saúde e a saúde da sua família. Então, sejam todos bem-vindos. Pode avisar a vizinhança que já começou o Saúde e Fé, viu? E lembrando que você pode e deve participar, minha gente. Como? Pelo nosso WhatsApp. Cadê? Ó o nosso WhatsApp. Isso! 1231041212. 1231041212. Não esqueça, hashtag Eu na TV, porque aí a sua participação, a sua pergunta, o seu pedido de oração, inclusive a sugestão de temas. Frei, eu gostaria muito que vocês abordassem isso aqui no Saúde e Fé. Frei, eu tenho um médico assim, vamos, convite. Claro, a gente fica assim, aberto a todo tipo de sugestão, quando a sugestão é para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde. E temos também, minha gente, o nosso Instagram, que é @programa Saúde e Fé. Vale a pena seguir, porque todo dia praticamente a gente está postando coisa nova lá para ajudar você a saber e se preparar para o tema que a gente está abordando aqui. Mas vamos trabalhar, minha gente. Comer um doce após o almoço é um hábito da maioria das pessoas. Para um grupo específico, isso pode desencadear muitos problemas, com o desequilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Para pessoas com diabetes, por exemplo, estar em dia com os medicamentos e atento à alimentação é essencial no tratamento da doença, que precisa de atenção durante toda a vida. E quem veio hoje nos explicar sobre os tipos de diabetes, como prevenir, como tratar e tirar todas as nossas dúvidas é a médica endocrinologista, a doutora Nancy Shire, que a gente acolhe aqui na nossa salinha da saúde. Doutora Nancy, boa tarde, bem-vinda! Muito obrigada. Que alegria recebê-la, doutora. Alegria minha, uma honra estar aqui com vocês. Então vamos falar sobre diabetes, doutora. Diabetes. A gente ouve muito, assim, hoje a gente está nas mídias, assim, nas redes sociais, a gente tem acesso a tudo isso. Tem muita gente dizendo assim, não, que já encontraram a cura, que já tem isso, aquilo, que diabetes não existe mais. Existe ou não existe, doutora? Opa, e como existe? E continua fazendo estrago? Continua por ser uma doença silenciosa. Oh, meu Deus, então vamos conversar um pouquinho, doutor, por favor. Um estrago. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. À vontade, ao nosso Saúde e Fé, que pela nossa rede Aparecida de Comunicação. Talvez, doutora, assim, para a gente começar esse bate-papo, vamos definir, assim, o que é diabetes? Por que o açúcar, que é tão bom, doutora, tão bom, por que ele se torna vilão aí dessa história toda? O açúcar, na verdade, a glicose, ela é o combustível por excelência das nossas células. Tudo que nós comemos se transforma em glicose. E a glicose precisa entrar na célula. Ok. E quem faz esse trabalho, quem abre a porta da célula para que a glicose entre, é um hormônio chamado insulina. Então, quando existe uma alteração nesse caminho, por exemplo, a pessoa não tem insulina suficiente, ou mesmo tendo insulina, a célula é resistente a essa insulina, ela não responde, aí nós temos o quadro de diabetes. Não te quero. Exatamente, nós temos o quadro de diabetes, que a glicose, por não entrar na célula, ela sobra no sangue. Então, quer dizer que quando a gente come, tudo que a gente ingere se transforma em glicose. Glicose, a glicose vai no sangue. Isso. Né? Do estômago ali vai cair na corrente sanguínea. Isso. E aí precisa entrar na célula. Exato. E quem abre a portinha é a? Insulina. Produzida onde? No pâncreas, no pâncreas. Algumas células do pâncreas. Ok, aí precisa de abrir essa portinha para que essa glicose entre em nossa célula para produzir o quê? Energia. Energia. É isso, é que nos torna vivos. Tá. E se não tiver essa insulina, né? Ou se de repente... Vai que a célula está cheia, a célula já está gordinha, já entrou a glicose lá, o açúcar lá, a glicose lá, mas assim a pessoa continua comendo doce. Vai sobrar no sangue, doutora? Então, o organismo não joga energia fora. E se essa glicose não for aproveitada para os processos metabólicos, ela vai ser guardada na gordura. Tá. Gordura onde?
Principalmente gordura abdominal, Uau. que é essa gordura que é a gordura que a gente fala que mata. Uau! Porque ela, desculpe, ela leva ao diabetes, a pressão alta, o colesterol, essa gordura visceral, é a que fica no meio das vísceras, no abdômen. Então, quando tem açúcar demais, glicose demais na corrente sanguínea, que não entrou na célula, não conseguiu entrar, que não teve suficientemente insulina para deixar entrar, ou a célula já está carregada, ela sai da corrente sanguínea e vai para formar gordura, é isso? Ela forma gordura e também ela sobra no sangue. Tá. E quando ela sobra no sangue, ela muda ela muda toda a dinâmica do sangue. Ela muda a concentração, osmolaridade, ela muda as características físico-químicas do sangue. E ela passa a ser tóxica. Ela é tóxica para as células que produzem insulina e ela é tóxica para todas as células do organismo, principalmente aquelas que revestem internamente os vasos. Entendi. Que a gente chama de endotélio. E isso dá origem a todos os processos de complicações que nós conhecemos. Agora, doutora, esse excesso de glicose, excesso de açúcar, ele deixa o nosso organismo numa característica inflamatória, doutora? Com certeza. Tanto essa glicose, ela pode ser inflamatória, aliás, existe um termo chamado glicotoxicidade. Ela, além de inflamar, ela é tóxica. E, fora isso, a própria gordura em si, ela é inflamatória. Ela produz uma substância chamada interleucina, e essa interleucina é uma citocina, é uma substância altamente inflamatória. Agora, doutora, as causas disso, ou seja, é só a ingestão de glicose, de açúcar, carboidrato, enfim, ou o nosso organismo tem um organismo já propenso para desenvolver diabetes, a pessoa já pode nascer com diabetes, como é que é? Bom, nós temos dois tipos de diabetes, três na verdade, mas basicamente tipo 1 e 2. O mais comum, 90%, é o diabetes tipo 2. Ele tem uma herança genética, a pessoa já nasce com uma propensão a ter diabetes e a marca dessas pessoas, de uma forma geral, é aquela fraçãozinha do colesterol que nós chamamos de boa, dela ser baixa, normalmente abaixo de 35. O ideal é que ela fique acima de 50, 55. Porque assim, só como um parêntese, se o colesterol nós considerarmos como gordura, o HDL é o detergente. Ele limpa as artérias das placas de gordura. E é uma característica... O HDL, que é o colesterol bom. Então, quando a gente faz um hemograma, que aparece lá LDL, HDL, etc., é isso que a senhora está falando? Exatamente. O HDL é o colesterol que a gente chama de bom. E essas pessoas que têm tendência a ter diabetes, de uma forma geral, elas já nascem com HDL baixo. É uma marca que a pessoa tem, é uma marca genética de uma chance muito grande dessa pessoa se tornar diabética. E eu não posso aumentar isso, doutora? Olha, o HDL, ele aumenta com exercício. Só com atividade física. Uau. Já se pensou, tem alguns remédios que aumentam um pouquinho, já se falou que o azeite pode aumentar, mas não são aumentos significativos. O fato é que o HDL hoje, ele é visto como um marcador para a tendência de ter diabetes. Ok, então quando a gente faz o hemograma, que tem lá o LDL, e o HDL, se o HDL, que deveria ser o bom, está baixo e não sai dali, não levanta, essa pessoa tem mais tendência a desenvolver diabetes. Exatamente. Ela tem maior tendência ou ela vai ter diabetes? Não, ela tem uma chance. Ela tem uma chance grande de vir a ter diabetes. Nós não temos controle sobre a nossa herança, mas temos controle sobre o que nós fazemos com ela. Então, a pessoa pode nascer com uma chance grande de ter diabetes, mas se ela tiver uma vida saudável, com uma boa atividade física, uma boa alimentação... A gente vai chegar lá. Ela se mantiver com hábitos saudáveis, não fumar, o cigarro abaixa o HDL, o cigarro abaixa o HDL. Além de tudo que ele faz, ele abaixa o HDL. Ela tem uma chance de não se tornar diabética ou se tornar diabética com 110, 120 anos. Entendi. Tá? Ao invés de ter aos 40. Então, a atividade física é um dos fatores assim, que ajudam a subir o HDL, que é o bom. Eu ouvi dizer também que a ingestão de abacate, que tem a gordura boa, isso também ajuda? Assim? Aumenta um pouquinho. As gorduras monoinsaturadas, né? Como o abacate, como o azeite, como as castanhas, elas aumentam um pouco o HDL. Mas fundamental para aumentar o HDL, de fato, é a atividade física. Entendi. Doutora, já começaram a chegar as perguntas, a gente agradece de coração. A nossa amiga, a Cecília Fernandes, de Vitória, Espírito Santo. Cecília, boa tarde, bem-vinda ao Saúde e Fé, Cecília. A diabetes do meu pai oscila muito. Às vezes está
alta e às vezes está baixa. Por que acontece? Pergunta a Cecília, doutora. Boa tarde, Cecília. Diabetes, ela é complicado o controle porque ela depende muito do que nós comemos, de quanto nós nos exercitamos, de se nós passamos ou não algum tipo de estresse. Inclusive, a infecção é tida como um estresse físico também, Cecília. Então, todos esses fatores afetam. Um diabetes bem compensado, uma pessoa que vem bem compensada, ela é menos afetada por esses problemas. Mas qualquer pessoa diabética pode ser afetada por um desses problemas que eu citei. Então, precisa ver qual o nível de controle do diabetes do seu pai. Tem que ser muito bem controlado para que essas mudanças não tragam grandes complicações. E por que tudo isso prejudica, doutora? Porque o diabetes descompensado... O estresse, por exemplo. O estresse, todos os hormônios do estresse, eles aumentam a glicose. Porque, veja, por que o homem das cavernas passa estresse? Ele vai sair e ele vai caçar ou ele vai coletar alguma coisa, ele dá de cara com um predador. Okay. Então, ele vai precisar de energia. A natureza é perfeita. Ele vai ficar pálido, para que se ele sangrar, para que se ele for machucado, ele não sangre tanto. Dilata as pupilas para ele avaliar a situação. E, basicamente, o sangue é desviado para cérebro, músculo e coração. E ele precisa de energia. Ele vai lutar ou ele vai fugir. E para as duas coisas ele precisa de muita energia. Okay. Então os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, GH, eles aumentam grandemente a glicemia, só que atualmente o estresse que nós passamos, nós não corremos e nem lutamos. Então simplesmente nós temos um aumento da glicemia. Entendi. A senhora falou assim que tipo 2, existe o tipo 1, então quantos tipos de... A senhora falou que tem 3 mais 2, mais qual é a diferença do um e do outro? Então, nós temos o tipo 1, que ele responde por mais ou menos 10% dos diabetes, das pessoas diabéticas. Ele é caracterizado por uma ausência da produção de insulina. É uma doença por autoimunidade, em que os anticorpos destroem as células beta que produzem insulina do pâncreas. O tipo 2, a grande maioria, é quando a pessoa tem insulina, às vezes até um nível alto de insulina, mas a célula é resistente, ela não responde a essa insulina. Entendi. E um terceiro tipo é o diabetes gestacional. Não é a mulher diabética que engravida, é uma mulher com glicemia normal e ela fica diabética durante a gestação e depois do parto, esse diabetes desaparece. Agora, essas moças que têm diabetes gestacional têm uma chance muito grande de serem pessoas diabéticas depois dos 40, 45 anos. Essa diabetes gestacional, a relação da diabetes gestacional com a saúde do bebê, doutora? Tem que ser muito bem compensada, porque a criança, antigamente era chamado da criança o gigante dos pés de barro. Os antigos obstetras diziam isso, porque as crianças nascem grandes, mas elas nascem frágeis. Então, são crianças que, se a mãe não for muito bem cuidada, tem um risco, inclusive, de mortalidade pós-natal. Olha, gente, é muito importante a gente poder saber dessas coisas. Por isso que chegou uma pergunta do WhatsApp relacionada a isso, que é a Silvia Ernesto, de Goiânia, Goiás. Obrigado, Silvia, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco, aprendendo aqui com Saúde e Fé. Sou gestante e tenho diabetes. Existe risco do bebê nascer com diabetes tipo 1? Quais os cuidados devo ter na gestação? Pergunta a Silvia, doutora. Oi, Silvia, boa tarde. Olha, o risco dele nascer com diabetes tipo 1 é muito pequeno. É o risco como qualquer mulher que não tenha diabetes. Porque o diabetes tipo 2 que você tem, já que você tem um diabetes gestacional, e o tipo 1 são doenças completamente diferentes, com heranças diferentes. Então, o risco dele ter diabetes tipo 1 é igual ao de qualquer gestante. Agora, você precisa cuidar muito bem da sua gestação, da sua glicemia, para que seu bebê nasça saudável. Viu, Silvia? Todo cuidado, né? E agora, de repente, lá na caminhada da vida, as mulheres que desenvolvem diabetes, doutora? Que têm diabetes e depois elas engravidam. Cuidado maior ainda. Porque a gente fala que a gravidez é diabetogênica. Os hormônios da gravidez, eles aumentam a glicemia. Então, a mulher que é diabética e ela vai engravidar, o que nós sempre orientamos, programe-se, mantenha-se sempre compensada, para que a hora que você engravidar, você esteja em boas condições para receber o seu bebê e gestar com bastante segurança. Eu estou vendo assim, doutora, assim, que a senhora falou que
acima de tudo, a insulina, ela é produzida no pâncreas, acima de tudo no pâncreas, células beta-pancreáticas, assim, no pâncreas. Como é que eu posso cuidar bem do meu pâncreas? Como é que eu posso saber que ele está bem, doutora? Mantendo-se com hábitos saudáveis, porque nós solicitamos o pâncreas quando nós ingerimos qualquer coisa que aumente a glicemia. Então, se nós comermos açúcar, farinha branca, arroz branco, os carboidratos simples, nós vamos ter um pico de glicose no sangue. E tendo um pico de glicose, o pâncreas vai fazer um pico de insulina. Então, se for um pâncreas que já está um pouquinho desgastado, se nós fizermos sobre ele uma sobrecarga, ele fica pior ainda. E para manter o pâncreas saudável, faça com que ele trabalhe da forma correta. É a mesma coisa de não colocar alimento quente na geladeira, tá? Para você não sobrecarregar aquela máquina. A energia lá. Agora, doutora, a resistência, por que o sangue, ele fala para algumas células beta-pancreáticas, algumas células, a essa resistência insulínica, por que o sangue assim não, eu não quero você? Por que chega-se a ter essa resistência? A célula não aceita aquela insulina? É por obesidade abdominal, não obesidade subcutânea, aquela de quadril e coxa, não. Obesidade abdominal, pela questão genética, que a pessoa tem HDL baixo, e sedentarismo. Isso é o que faz com que a célula... Faz com que você não aceite a insulina. E, doutora, o pâncreas só produz isso? Não, ele produz... Bom, o pâncreas é um órgão misto, ele é endócrino e exócrino. Ele produz substâncias, enzimas digestivas, maravilhosas. Ele é substâncias digestivas, mas ele produz também, entre outros, 2 hormônios, né? Basicamente insulina e glucagon. Quem faz insulina são as beta, quem faz glucagon são as alfa-pancreáticas, que ela tem a ação exatamente contrária à insulina. O glucagon faz aumentar a glicose. Ou seja, quando a pessoa está... É para não ter aquela hipoglicemia, né? Aqueles quadros assim de a pessoa está... Poxa, o que acontece quando acontece uma hipoglicemia? Ou seja, a pessoa fica tonta, vai desmaiar, ou seja, está faltando açúcar no corpo. E aí o pâncreas vai liberar glucagon, é isso? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, Frei, porque para o sistema nervoso, para as nossas células do cérebro, a glicose é tão importante quanto o oxigênio. Então, a falta de glicose para a célula nervosa, ela pode levar à morte dessa célula, como se fosse uma falta de oxigênio. É tão importante quanto. Então, o organismo ele luta muito para que nós não tenhamos mas também não tenhamos hipoglicemia. Então, nós produzimos não só o glucagon, que o senhor citou corretamente, mas os hormônios do estresse também aumentam. Isso leva a um estresse. Então, adrenalina, cortisol, hormônio de crescimento, que são basicamente os 3 hormônios do estresse, todos eles aumentam a glicemia. É verdade, ou seja, uma perguntinha que está fora, mas dentro, né? É verdade que as células cancerígenas, elas circulam melhor, mais rápido, se alimentam mais, se proliferam mais, se multiplicam mais no açúcar, doutor, na glicose? Então, isso né? Não, é verdade, sim, porque se nós pensarmos o que é um câncer, o câncer são células que estão se reproduzindo de uma forma desordenada e estão crescendo muito. Eles precisam de muito alimento. Então, quanto mais açúcar se fornecer para essas células, mais rapidamente elas crescem, entre outras coisas. Agora, quais as consequências, doutora, assim, do diabetes no organismo? Quais são? Eu ouvi dizer também, eu estava me preparando para o programa, assim, pode até cegar em algumas ocasiões, doutora? Então, nós temos aquelas complicações chamadas clássicas do diabetes, que são cegueira, amputação de membros inferiores e problemas renais que levam à diálise, até a hemodiálise. E fora isso, essas 3 complicações que nós dizemos que são clássicas, a pessoa diabética ela tem um risco muito maior de sofrer infarto, problemas cardiovasculares, infarto ou derrame. São as piores, são os extremos de uma diabetes não controlada, doutor, de um problema não controlado. Então, o diabético ele tem um risco muito alto de ter um infarto. E só como um parêntese, Frei, o infarto mata mais no mundo do que todos os tipos de câncer somados. Tá? Então, é uma coisa extremamente séria. Claro, e o infarto não é algo isolado, ou seja, é a soma de muitos fatores que levaram até lá, né? E a nossa equipe foi às ruas e, com muito carinho, a gente foi saber do povo santo de Deus se tinha alguma pergunta sobre diabetes, como essa que chegou agora.
Boa tarde, meu nome é Patrícia, sou da cidade de Carandaí, Minas Gerais, e queria saber por que quem tem diabetes tem problemas na cicatrização de machucados. E aí, pergunta da Patrícia, doutora. Patrícia, muito boa pergunta. Boa tarde, Patrícia. O diabetes, ele lesa as artérias. As artérias são pequenos vasos que levam sangue para as nossas células. Se não chega sangue suficiente num lugar, não vai chegar oxigênio, não vai chegar alimento. E com isso a cicatrização fica deficiente. Normalmente é na periferia que nós falamos. O diabético dificilmente tem problema em cicatrização no abdômen, mas é normalmente nos pés e mãos. Nós falamos que são lesões em luvas e em botas, porque é na periferia que estão os vasinhos mais fininhos e esses vasos são obstruídos com o passar do tempo e não passa nem alimento, nem oxigênio e com isso nós não temos uma boa cicatrização e às vezes nem ocorre a cicatrização. E é por isso que a senhora falou que uma das consequências do diabetes é a amputação. Por causa disso, que nessas extremidades, doutora, não chegam assim, não tem aquela circulação necessária, não chegam os nutrientes necessários, porque o diabetes está ali bloqueando o processo? Exatamente. O diabetes, infelizmente, é a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores. Tem um WhatsApp que chegou aqui do Gabriel Henrique, de Belém, lá no Pará. Obrigado, Gabriel. Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Gabriel. Boa tarde, Frei. Doutora, minha avó está com a perna bem comprometida por conta da diabetes, doutora, aqui. Tem como recuperar sem precisar de amputação? Pergunta o Gabriel, doutora. Gabriel, boa tarde. Tem que ser. A amputação é um ato extremo, é quando não existe mais nada para ser feito. Agora, se ela está bem comprometida, ela tem que ser muito bem cuidada para que ela não caminhe para amputação de fato. Então, quanto mais se puder controlar, melhor. E o que é esse controle? É controlar o diabetes em si, que é a causa do problema, e controlar qualquer tipo de infecção que ela tenha. Se a perna já está comprometida, evitar qualquer tipo de lesão. Comprometida? Comprometida, ela pode estar com a circulação alterada, e ela pode estar com a sensibilidade alterada, que a gente chama de neuropatia. Né? Se ela já está comprometida, todo cuidado é pouco, principalmente em evitar ferimentos. Evitar ferimentos e manter o diabetes bem controlado. Agora, a pessoa que já sabe, já foi diagnosticado, enfim, com diabetes, doutora, assim, ela tem que ter uma dieta restrita, uma vida meio que policiada, doutora, a partir de agora? Sim, e policiada por si própria. Eu acho muito importante quando eu converso com os pacientes. Não adianta a família fazer pressão. A responsabilidade pela nossa saúde é nossa. É a consciência. E o tratamento do diabetes é baseado, nós sempre dizemos isso, num tripé. É dieta, exercício e a parte medicamentosa. Então, o que o médico vai oferecer é 1/3 do tratamento. Os outros 2/3 cabem ao paciente. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas aqui com a doutora Nancy Shire sobre diabetes, ela que é nossa médica endocrinologista. Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações, tratamentos, enfim, o que a medicina hoje oferece, o que os medicamentos, enfim, tudo aquilo que a gente pode receber e fazer para a gente não chegar a esse quadro. O que a gente pode evitar? Vamos continuar nosso bate-papo aqui com a doutora Nancy. O assunto de hoje é diabetes. Ou seja, doutora Nancy, né, a gente sabe, então, que o açúcar, ele nos dá energia. A glicose, né, não é o açúcar em si, né, mas a glicose, que a glicose vem do arroz, do macarrão, enfim, das farinhas, dos pães, dos bolos. A gente precisa dessa glicose para energia. O quanto que a gente precisa, doutor, assim, até mesmo para começar a regular? Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso de tudo isso o dia todo, várias vezes durante o dia? Como é que é, doutora? Como é que é a nossa relação, então, com o carboidrato que produz a glicose? Nós devemos ingerir carboidrato, sim, mas o carboidrato de boa qualidade, que nós chamamos de carboidrato complexo. Que é nos grãos, no feijão, no grão de bico, na lentilha, no arroz integral, nas frutas, legumes, verduras, na aveia. Nós precisamos sim. Agora, o que nós não devemos comer é farinha refinada, arroz branco. Mas como fazer isso? A gente vai, né? A gente vai em qualquer lugar, em qualquer casa, tem aqueles
pães, vai fazer uma festa na igreja, vai fazer uma festa, participa. Ali tem aqueles bolos, pudins, doces para todo lado. Como, e os nossos olhos, assim, o paladar, o olfato, assim, então, como a gente pode evitar? E quem é diabético não pode nem chegar perto, doutora. Não, não é assim. Um diabético não, infelizmente não é assim. Um diabético bem compensado, ele pode tudo. Tá. O que nós pedimos é bom senso. Entendi. Tá? Opa, já então, gostei da resposta. Né, não existe, não tem nada proibido. O que nós pedimos é que a pessoa tenha bom senso. No seu dia a dia, use carboidrato de boa qualidade. Óbvio, você vai a uma festa, vai comer uma coisinha ou outra. Eu sempre peço, janta antes, almoça antes de ir para uma festa, jante antes de ir para uma festa. Aí você chega lá, come pouco, você não gostou da minha comida. Não, você vai selecionar, você vai ser seletiva. As pessoas que gostam de você vão entender que você tem diabetes e que você não pode exagerar. Entendi. Não Isso é importante. Acho que uma boa dica é dizer, não, eu tenho a tendência a diabetes, eu estou me tratando, então eu não posso, infelizmente, não é a tua comida, não é o teu preparo, não é o teu carinho, o teu afeto, mas é a saúde que está em primeiro lugar, né, doutora? Sem também, dúvida, né? sem dúvida Junto, alguma. ou seja, e amar também significa cuidar bem nesse sentido, né? Exatamente. Pergunta chegando a Joana Maldonado de São Paulo, capital. Boa tarde, Super Joana, acompanhando o Saúde e Fé. Deus te abençoe. A bebida alcoólica pode atrapalhar o tratamento do diabetes? A senhora já abominou o cigarro. Agora vamos acrescentar a bebida alcoólica, doutora. Boa tarde, Joana. Pode? Não. Bebida alcoólica pode ser consumida com bom senso e moderação. O diabético bem compensado, ele pode tomar um pouco de bebida alcoólica, que não há problema, não está proibido. Mas o que nós pedimos é que a pessoa tenha moderação, que a pessoa tenha bom senso. Agora, um diabético mal compensado, ele não deve ingerir bebida alcoólica. E o que é beber pouco? Seria uma taça de vinho para mulheres ou até 2 para homem, uma dose de destilado para mulheres e até 2 para homem e um copo de cerveja ou até para mulher e 2 para homem. Mas assim, que isso seja uma exceção, mas não é proibido. Olha só, então, com moderação tudo, viu? Agora, doutora, nesse sentido, a gente sabe, eu quero voltar lá para o pâncreas, né? Gostei do pâncreas, doutora. Ele é maravilhoso. Agora, e se ele fica doentinho? E se de repente vem o diagnóstico? Né, uma pancreatite ou algo mais sério no pâncreas, um câncer, por exemplo, assim, aí ele está comprometido, ele está doente, ele vai deixar de produzir a insulina, o glucagon, e aí como é que fica o organismo, doutora? O pâncreas, por exemplo, no caso de um câncer, ele vai ser retirado, né? Ou por inteiro ou uma parte dele, mas o câncer ele tem que ser retirado. E nós temos como substituir essas coisas que o pâncreas produz. Nós não conseguimos fazer 100% que a natureza faz, mas dá para a pessoa se manter viva e com qualidade de vida. São aquelas pessoas que têm que levar aquela caixinha de isoporzinho lá, doutora, assim, e tomar insulina injetável, né, doutora, é isso? Ela tem que tomar insulina. Hoje a insulina nós conseguimos, até alguns análogos da insulina, que não precisam ser refrigerados. Durante 28 dias eles podem ficar à temperatura ambiente, alguns análogos da insulina. Agora o pâncreas produz algumas enzimas digestivas, nós temos. Ele produz glucagon, nós temos de injetável se for necessário. Então dá para substituir com muito cuidado, com muita cautela, com muito controle, mas a pessoa, mesmo após ela ter o seu pâncreas retirado, por exemplo, por uma neoplasia, ela pode ter qualidade de vida. Eu vou fazer uma pergunta botânica para a senhora, doutora, uma pergunta botânica. É verdade, assim, que existe uma planta chamada insulina, assim, muitas pessoas até oferecem, olha, essa é aquela insulina, a famosa insulina que acaba com diabetes. Ou seja, o consumo desta planta, doutora, assim, ela ajuda, não ajuda, contribui, não contribui? Infelizmente, não. Não ajuda. Mas existe essa... Existe uma plantinha chamada insulina, algumas pessoas dizem que ela ajuda no controle do diabetes, mas assim, não há comprovação científica de que ela funcione de fato. Não existe não, infelizmente não. Se não ajudar, pelo menos hidrata, né? Eu falo, você quer tomar um chá de insulina, se você não colocar açúcar, ok, tudo bem, pode tomar. Cuidado com o açúcar no chá. Uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, a gente agradece de coração, viu? É verdade que o psicólogo pode alterar, aliás, o psicológico aqui, na verdade, assim, pode alterar a taxa de glicose no sangue, doutora? Assim, o fator psicológico, acho que a senhora meio que já respondeu, o estresse, o estresse enfim, aumenta, né? a glicemia. Altera e altera muito. Eu já vi alterar de uma forma assim que, se eu não tivesse visto, a
pessoa que estava bem, com 90, 100 de glicemia, tem um estresse intenso, vai para 450 de glicemia. Quadro de ansiedade, depressão. Ansiedade, no caso, foi estresse com uma pessoa próxima, eu já presenciei isso. Mas tratando isso, voltando ao quadro de controle da ansiedade, aí volta também, reduz aí, né, doutora? Volta, mas nós não esperamos reduzir a ansiedade, nós tratamos o quadro em si. Claro. Isso aí volta. Agora, uma pessoa que tem diabetes, ou seja, ela não sabe, mas ela começa assim, de repente, reclamar, a minha vista está ficando embaçada, é isso e aquilo, ou seja, e aí ela descobre que tem diabetes, assim. Pode ser reversível a situação, doutora? Ela pode recuperar a visão, pode pelo menos frear o processo? Como é que é? Quando a pessoa tem esses sintomas de tomar muita água, urinar demais, a vista turva, ela já tem um diabetes que a gente chama de manifesto. Ela dificilmente vai voltar para o estado de não diabetes. Okay. Não existe impossível, mas é muito pouco provável. Agora, se ela controlar direitinho esse diabetes recém-diagnosticado, esses sintomas cessam. Inclusive, nessa fase, a visão se recupera. Eu gostei do que a senhora falou, sintomas. Então, como é que é? Quando a pessoa começa a tomar muita água, quais são os sintomas que estão dizendo, aqueles sinais de alerta que alguma coisa aí não está funcionando bem? Quais são os sintomas desse pré-diabético, doutora? Então, o pré-diabetes, ele não tem sintoma. A pessoa que tem os sinais dos sintomas do diabetes, ela toma muita água, ela urina demais, ela come demais e ela está perdendo peso. E além da visão turva, já são sintomas de diabetes, né? Agora, pré-diabetes, que na verdade antecede o diabetes, é uma questão numérica só, ele é completamente assintomático, não dá para esperar ter sintoma, por isso que nós temos que fazer os exames periodicamente. Aí, doutora, se vai fazer aquele exame de sangue, né? Ou aquele controlezinho, né? Enfim, e de repente está lá, o ideal é abaixo de 100, 99, enfim. Cuidado até 124, 125, acima de 125 já é Então a pessoa está naquele período ali, naquela fase ali, entre 100 e 124, 125, assim. Isso já é pré-diabético, mas a pessoa já toma medicamento nessa fase. Se ela deixar de tomar medicamento, vai estourar lá em cima, doutora? Como é que é? Olha, só voltando um pouquinho, quando nós fazemos diagnóstico de diabetes por glicemia de jejum alterado, ou seja, pelo menos 2 glicemias acima de 125 e hemoglobina glicada acima de 6,5, esse processo já começou há pelo menos 10 anos. Uau. E a pessoa perdeu metade da função do pâncreas já. Então não dá para esperar a glicemia subir. Tá? Então, nós temos que fazer, nós temos não só a glicemia de jejum hoje, ou se faz uma curva glicêmica, ou se dosa insulina, hemoglobina glicada, são exames um pouquinho mais específicos. Como é que é essa história dos outros? Quando já chegou nisso, é porque 10 anos atrás o pâncreas já estava comprometido? Sobrecarregado, exatamente. Uau. Quando nós fazemos diagnóstico de glicemia, de diabetes, porque a glicose está acima de 125, o critério é esse, o processo começou há pelo menos 10 anos. Entendi. Então, nesses 10 anos, se nós conseguirmos dosar a glicemia antes, que ela já não é mais 99, ela é 105, ela é 110, a hemoglobina glicada, que deveria ser abaixo de 6,5, ela está 6, está 5,9, nós conseguimos interferir mudando o estilo de vida e com a parte medicamentosa para que a pessoa não se torne diabética. Dieta, exercício e, se preciso, medicamento. Nós estamos um pouco mais agressivos em termos de medicamentos. Entendi. Existe uma coisa chamada inércia terapêutica que a gente tenta combater hoje. Nós não estamos postergando muito, porque são remédios inteligentes. Hoje nós usamos remédios que não fazem a glicose cair. Eles não deixam a glicose subir. E eles preservam o pâncreas. Que maravilha, viu? Bendito seja Deus pela medicina, né, minha gente? Mais uma pergunta que chegou pelo Instagram. A diabetes tem cura, doutora? Então, uma vez diabético, manifesto, a pessoa vai ser sempre diabética. Ela pode ser um diabético bem controlado. A pessoa diz, eu tomo 3 medicamentos para o diabetes e minha glicemia é 100. Eu tenho diabetes? Sim, você tem um diabetes muito bem compensado, mas você tem diabetes. Na fase de pré-diabetes, nós conseguimos reverter
o quadro se a pessoa mudar o seu estilo de vida. Que é justamente uma boa dieta, exercício. Emagrecimento. Né? Isso são os remédios que hoje, naturais, de graça. Né? Que a gente tem. Né? E que são responsabilidade nossa, né? De cada um de nós. E aquela pessoa, doutora, assim, que de repente a gente sabe, a senhora falou assim que é importante ter o bom senso, tomar a consciência, isso a gente sabe. Mas tem situações que estão acima disso. Pessoas que não têm esse controle, pessoas que não têm esse domínio, que de repente são aquelas pessoas que ao acordar já vão direto para a geladeira e não pode dormir. Se tem uma caixa de chocolate, enquanto não vê o fundo da caixa, não vão parar. Então, como ajudar essas pessoas que sabem que já estão vivendo a realidade? Elas estão encurtando o tempo de vida? Como é que é, doutora? Olha, além delas encurtarem o tempo de vida, elas estão programando para o futuro uma péssima qualidade de vida. E as pessoas têm que ter consciência que se elas vivem com outras pessoas, isso traz um sofrimento imenso para quem está ao redor, para quem ama essa pessoa. Então, se eu tenho familiares, eu tenho o dever de me cuidar por mim e por eles também. Mas já ultrapassou essa barreira. A pessoa já não... Não é que ela não acredita nisso, doutora, ela não consegue mais, não consegue ter esse domínio sobre, né, o doce em si. E aí, o que eu tenho que fazer? A sugestão é encaminhar para uma psicoterapia para ela poder... E tirar de perto, doutora? Assim. Ela tem que trabalhar tirar de perto. Será que a gente consegue tirar de perto? O mundo oferece chocolate para a gente. O mundo é doce, O mundo é doce. Mas a pessoa vai ter que trabalhar, ela vai ter que fazer uma psicoterapia, eu sempre encaminho, para que a pessoa entenda por que razão ela se boicota tanto. O prazer dela está sendo maior do que fazer alguma coisa certa, que é a mesma coisa que leva alguém a usar droga, que leva alguém a usar bebida alcoólica em excesso, não é? Isso faz um mal terrível para si e para quem está ao redor. E se a pessoa não consegue ter controle, uma psicoterapia é uma tentativa dela obter esse controle. Antigamente, a senhora citou, doutora, assim, que o homem da caverna, ele era sempre magro, né? Porque ele tinha que caçar e correr, né? Caçar e correr. Mas, então, ele tinha que ir ao encontro do alimento, da caça, né? E, enfim. Mas hoje em dia, doutora, é sofá e a despensa está cheia, a geladeira está cheia, ou seja, né? De repente vão inventar um controlezinho que até a comida vem, né? Ou seja, e a gente está vendo crianças, está aumentando o número de crianças com diabetes, doutora? Sim, infelizmente nós temos o diabetes tipo 2, que antigamente era chamado diabetes da maturidade. Nós vemos isso em crianças de 8, 10 anos, até em pré-adolescentes. Foi feito um filme, uma foto mostrando pessoas andando na rua direita de São Paulo, né, nos anos 50 e depois nos anos 90, se eu não me engano. A diferença de peso das pessoas é muito grande. Doutor, então, para quem está em casa acompanhando a TV Aparecida, acompanhando o Saúde e Fé, se interessando muito sobre esse tema, qual é a mensagem que uma médica especialista que ama os seus pacientes, que ama a humanidade, né, que quer o bem da humanidade, que quer que a humanidade não tenha esse sobrepeso que pode ocorrer com vários problemas, qual é a mensagem que a senhora deixaria para nós, doutora? A mensagem é: cuide-se, tenha bom senso, nada é proibido, mas com bom senso tudo é possível. Mas se nós exagerarmos, se nós nos deixarmos levar somente pelo prazer em comer e beber as coisas que nós gostamos, e elas são gostosas, isso traz um mal imenso para a nossa saúde e para as pessoas que nós amamos, que estão conosco. Tá vendo, gente? Essa é a nossa mensagem bonita. A gente tem que tomar consciência de que a nossa vida é um dom de Deus. A gente precisa se cuidar para cuidar das pessoas que Deus coloca também sob nossa responsabilidade. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Nancy Schayer, nossa médica endocrinologista, e os telefones, os contatos aqui tá o 12 991 48 4730, tá aí na tela para você copiar, e o Instagram que é @DRA de doutora Nancy _endócrino. Está aí para você copiar com muito carinho. Doutora Nancy, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a senhora, seja sempre Amém. Muito bem-vinda aqui no Saúde e Fé, doutora. Sou eu quem agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Tenho certeza que muita gente assim, vai se cuidar mais e melhor, viu? Gente, eu vou chamar o intervalo na sequência, assim, a doutora citou várias vezes aqui a importância de ter uma boa alimentação. Então, já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé.
E você viu que durante a entrevista com a doutora Nancy, várias vezes ela falou sobre a importância de uma boa alimentação. Por isso que nesse bloco, minha gente, nós trouxemos para conversar sobre a alimentação, uma boa alimentação, para o controle da diabetes, enfim, para as nossas dietas, para evitar, para prevenir quadros de diabetes, a nossa convidada que é nutricionista, a Michele Benedictis. Michele, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Deus te abençoe, bem-vinda, que alegria. Obrigada. E ela não veio sozinha, olha que bancada bonita que ela preparou. Ô Michele, você acompanhou a entrevista com a doutora Nancy? Você acha que ela falou bem? Muito, arrasou, doutora Nancy é maravilhosa. Maravilhosa, né? Quantas dicas fabulosíssimas. Ô Michele, nós temos aqui, né? Hoje você veio aqui também com muito carinho, a gente agradece de coração, para você falar para a gente assim, sobre a alimentação. Você é nutricionista, estuda e entende da alimentação. Mas se nós tivéssemos que fazer, né, uma escolha, colocar as pessoas aqui nesse estúdio para escolher qual bancada, eu estou dizendo assim, o dito popular, ou seja, né, o comum das pessoas. Se tivesse que escolher uma bancada entre essa daqui, que a gente vê pães, iogurtes, sucos, doces, enfim, e essa aqui praticamente só de fruta, qual que você acha que o coletivo escolheria? Bom, a maioria da população, eu acredito que tem ainda um consumo muito rico em alimentos industrializados Exato. E processados. E é isso que a gente vai tentar mudar hoje. Sim. Você vai tentar, por favor, convencer quem está em casa que também isso faz parte, mas a gente não pode esquecer o outro lado, aquilo que faz bem. O que faz parte, o que é comum, coletivo, enfim, mas o que faz bem. Você me ajuda então? Vamos tentar? Pode deixar, pode contar comigo, será um prazer. Então começa aqui, né? Para uma saúde, né? Para uma qualidade de vida ideal, um fator nutricional fantástico, ou seja, por onde que a gente tem que começar? O que não pode faltar? Né? Então, pensando em saúde, né, isso para todos, não só para os diabéticos, um alerta que a gente faz é para o consumo de alimentos mais naturais, né? Não só os minimamente processados, porém os mais naturais. Por quê? O que acontece hoje com a nossa correria? As pessoas acabam preferindo os alimentos que não estragam, os alimentos que eles não precisam tanto ficar em geladeira, os alimentos que eles talvez nem precisem de um ambiente térmico, né, de uma lancheira ou algo assim. Só que esses alimentos, naturalmente, Pode chegar perto aqui, eles não têm uma qualidade nutricional semelhante aos alimentos naturais, porque eles contêm conservantes, eles contêm mais sódio, eles contêm mais farinha, mais açúcar, mais gorduras. Então, quando a gente pensa em saúde, não existe a proibição, sabe? Mas eu gosto muito daquela frase que é: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ok. Então, no momento que eu tenho esse desequilíbrio, o corpo ele vai dar sinais. Então, a obesidade, né, o sobrepeso, a própria diabetes tipo 2, elas são consequências, na grande maioria das vezes, de maus hábitos que a gente vai tendo durante a vida e que uma hora eles vão... Michele, porque a gente foi treinado a gostar disso. Sim. A gente foi treinado a dizer que isso é saúde. A gente foi treinado a dizer que isso é saudável. A gente foi treinado a ver somente isso, né? E o resto, a fruta, enfim, é um complementozinho que pode, né? Entendeu? Então isso a gente foi treinado a vida inteira. Como tirar isso agora desse conceito coletivo, doutora? O importante é ter a informação. Eu falo que o conhecimento liberta, né? Para mim, essa é a minha filosofia e no momento que eu sei que se eu comer, por exemplo, o pão em excesso, eu passar a trocar todas as minhas refeições noturnas pelo pão, porque eu já consumi o pão de manhã, por exemplo, às vezes no lanchinho da tarde. Se à noite eu fizer isso novamente, primeiro ponto, eu vou ter um desequilíbrio nutricional, porque vão faltar nutrientes que meu corpo precisa, que estão nesses grupos aqui, né? E eu vou ter um excesso dos carboidratos, eu vou ter uma falta de proteína, eu vou ter uma falta de fibras. Aí vem a placa enorme aqui, ó, diabetes, né? Aí teria uma placa aqui, diabetes. Bem-vindo ao universo do diabetes, assim. E a população, né, nos últimos anos, a população ela é muito mais sedentária. Hoje a gente precisa marcar horário para gastar exercício. Se você vê, por exemplo, os filmes dos anos 80, as pessoas eram muito magras, porque utilizava-se o corpo para tudo. Você pegava ônibus, andava a pé, para tudo. E hoje? Então, estes alimentos que são muito energéticos, excesso de energia, como a doutora falou, não desaparece. Né? Ela vai ser acumulada como gordura. E isso vai acarretar várias doenças, entre elas a diabetes. A diabetes. Então, por isso, assim, que tirar tudo de uma vez só não dá. Como é que eu posso integrar
isso daqui com aquilo lá, doutora? Como é que eu posso? Ensina a gente aí. O segredo, vamos falar então das refeições do dia a dia, né? Então, no café da manhã. É legal você ter um alimento energético. É claro que sempre o ideal é você individualizar, né? Mas falando assim, uma população saudável que queira ter uma alimentação onde não precise excluir tudo, mas ter um equilíbrio. Então, escolha, por exemplo, um tipo de carboidrato. Eu vou consumir, por exemplo, um pão francês. Tá. Não esqueça de acrescentar também uma fruta. Se essa fruta for banana, que é uma fruta mais doce, o legal é colocar um pouco de aveia, um pouco de linhaça dourada, que são fibras que vão ajudar que esse açúcar seja absorvido de forma mais lenta. E no pão, ao invés de passar só a margarina, que é o que a maioria das pessoas usam, que é uma gordura industrializada, e eu não recomendo particularmente, tentar colocar uma proteína. Então, um ovo mexido, um pedaço de queijo magro, porque essa proteína, ela vai ajudar nessa absorção mais lenta do açúcar. Aí, qual que é a diferença de uma refeição dessa por comer um pão francês com margarina e tomar um café com leite? O valor nutricional, o valor de micronutrientes, vitaminas e minerais e também a velocidade de absorção dessa glicose, desse açúcar. Isso vai dar outra resposta para a saúde. Lanche intermediário, por favor. Fruta. É onde as pessoas pecam. Por que a gente consome tanto energético? Eu adoro Qual que é a diferença do morango, do kiwi, por exemplo, do caqui também, para a bolachinha? A diferença é que você tem fibra, você tem antioxidante, você tem água, são alimentos altamente hidratantes, que a gente fala tanto de hidratação, né? Aqui não é, aqui a gente não tem uma alimentação hidratante, até porque quantos meses esse alimento ele fica? E aqui? Por que aqui não dura tanto? Porque eu tenho água. Só que meu corpo precisa dessa água. Então, no momento que eu estou comendo essa fruta, eu também estou me hidratando. Então, lanches, consuma fruta, né? Olha, não consigo comer fruta no café da manhã. Pelo menos no meio da manhã e no meio da tarde, priorize essa fruta. Se for diabético, melhor fruta com casca comestível ou bagaço. Você falou no meio da tarde, no meio da manhã. E tem muita gente que tem o costume de um doce depois do almoço, depois de uma refeição. E aí? A questão é, se essa pessoa não tem o hábito de comer salada, e quando eu digo salada é verdura mesmo, é uma cenoura ralada, é comer legumes, por exemplo, berinjela, abobrinha, brócolis. Se essa pessoa tem um consumo muito pequeno ou não consome esses tipos de alimentos, ela vai ter uma sobrecarga de açúcar, né, dos alimentos fontes de carboidrato e, consequentemente, de açúcar no sangue. E aí o chocolate só vem para complementar isso. Então, a gente, no final das contas, vai ter um desequilíbrio. Por que ele está baixo o índice glicêmico e alto índice glicêmico? O que é isso aqui? O que acontece e tem um seguinte, reloginho. O que é esse reloginho aqui? Então, aqui a gente vai brincar. O que acontece, para te explicar. Aqui nós separamos frutas que têm uma quantidade maior de açúcar por porção, tá? Então, vamos pensar que eu vou consumir em torno de 120 gramas e que a absorção desse açúcar vai ser um pouco mais rápido. Então, quando eu penso num diabético, eu não quero que isso aconteça, porque eu entendo que ele já tem esse processo acelerado, né? Uma tendência a ter um excesso de açúcar. Uma banana tem bastante açúcar. Tem. Aí você vai falar, mas então... mais de 20, 25 gramas por unidade. Eu já acertei. 1-0 pra mim. Mas se não o pergunta diabético banana que eu vou acertar, tá bom. Se o diabético quiser consumir, ele pode acrescentar fibra, como eu comentei. Aveiazinha por cima. Sim, aí é legal usar o farelo, ou a linhaça dourada, ou a semente de chia. Porque aí essa fibra faz um controle... Dá uma quebrada. Deixa o açúcar ser absorvido mais lentamente. Tudo precisa ser individualizado, né? Não é que qualquer diabético pode comer a banana, mas, em linhas gerais, é uma forma dele ter esse controle com a fibra. Mais concentração de açúcar aqui. O caqui também é mais doce, então, em um caqui você vai ter mais açúcar, por exemplo, do que em um kiwi. E aí, se a gente for analisar, né, o dulçor dessas frutas no paladar, são bem mais azedinhas essas. Exato. Agora, falando em azedinha, assim, esse quebrar, isso dá uma quebrada. Tem muita gente assim, que usa o limão, por exemplo, aqui tem limão até ali. O limão é verdade que você coloca qualquer coisa assim e aí coloca pinga limão e umas gotinhas de limão, ele vai cortar o açúcar que você colocou? Não, isso é puro mito. É mito? É puro mito. O limão, ele vai dar um pouquinho mais de vitamina C, né? Ele pode até ser um pouco digestivo, mas ele não traz controle glicêmico. Os melhores controladores glicêmicos, quando a gente pensa em adicionar, eles são as fibras e sempre associar com a proteína.
Porque a proteína tem digestão mais lenta, então isso colabora. Esse também. reloginho serve só para essa mesa ou serve para aquela também? Não, pode ser, Vai você ser. que escolhe. Eu acho que aquela lá vai ser mais Então, legal. vamos lá para lá. Então, eu posso Vamos. levar para cá? Claro. Então, aqui sempre vai cair em torno disso aqui, ó. né? Aqui você vai considerar de 10 para baixo e daqui de 20 para cima. Gostei da dica. Né? Então, o que é esse reloginho aqui? O que é esse Aqui reloginho? a gente vai fazer assim. Seria um medidor de glicemia, né? Tá. Do valor de glicose, na verdade, dos carboidratos dos alimentos. E aí você vai falar o alimento, a quantidade que você acha que ele tem de Tá. açúcar, e aí eu vou te contar Eu vou, se você acertou ou não. a gente na refeição usa muito esse, acho que é o suco integral, suco de caixinha e de pozinho, Suco em de pó. pozinho. Assim. Então eu vou no integral aqui. Ele tem conservante também. Então se ele tem conservante, eu vou colocar ele aqui no 25. Acertou. Acertei! Acertei, gente, o integral. Você acertou um copo desse. Do integral. Isso, e aí, por que pro diabético não é legal? Porque para um copo, você não tem fibra aqui, né? Entendi. Os sucos, a gente tem essa característica. Então, não é legal consumir sucos com uma carga glicêmica mais alta. Mesmo sendo integral, Mesmo né? Olha sendo que integral. interessante, olha aqui, né? Porque ele vai ter um pico glicêmico. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui de pozinho aqui, eu vou colocar no mínimo aqui, doutora, né? Aqui o que acontece? Se ele preparar o suco bem concentrado, o suco em pó, ele é puro açúcar, tá? Aquele doce do suco é puro açúcar. Então faltou o mesmo, número aqui? Então ele vai ter um pico, vai Entendi, depender da concentração entendi. do suco, mas é maior ainda do que o integral. Vamos lá no pãozinho, doutora. O pãozinho que faz Vamos. parte do dia a dia, do café da manhã. O pãozinho é farinha, é carboidrato puro. Então, eu vou colocar aqui também no 40 aqui, doutor. 45. Quase acertou, quase, um pouquinho menos aqui, ó. 35, o pãozinho francês. Isso aqui, então, é a concentração de açúcar. Exatamente, Açúcar. considerando um pão de 50 gramas, que é a média. Ou seja, o ideal, doutora, é de 20 para baixo. Pro diabético, Para isso. quem tem diabetes, de 20 para baixo. Isso E é assim, importante, gente. sempre evitando comer esse carboidrato puro. Por exemplo, não adianta considerar 20 gramas de açúcar. Se ele falar, então posso pegar uma colherzinha de açúcar? Não. Ok. Ele sempre vai ter que associar com outros alimentos que tragam E uma esse pão francês com esse digestão pão mais industrializado aqui também, doutor? lenta. Eles, na verdade, muitas pessoas acham que esse é mais saudável do que esse. Ah, mas agora eu não como mais integral, o pão francês, 12 grãos. eu troquei. Então, o ideal, se for comer o pão integral, é comprar um pão 100% integral, que agora é a nomenclatura que eles pediram para Exigem. mudar 100% nutrição, e uma fatia associando com uma proteína. Porque se ele passar uma geleia num pão, ele só vai subiu aumentar a aqui, carga já subiu, glicêmica, né? então põe uma proteína. Um reloginho aqui, arroz, macarrão, doutora. Então, Vamos colocar aqui 40. Então, o arroz, aí vamos considerar 100 gramas de arroz, tá? Dá um pouquinho menos. Menos aqui, ó. Isso, 35. Tô assustando o povo. O macarrão, se você considerar 100 gramas de macarrão, é em torno de 50 gramas. Uau! É bastante. Né? Estourou aqui. Estourou. Gostei desse reloginho aqui, gostei dessa. Que é uma maneira também da gente ver o que a gente pode, o que a gente está consumindo sem a gente perceber. Você percebeu em casa? Que a gente está consumindo assim, a gente está... Agora, a gente não consome nada sozinho, é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, né? E aí, para completar, depois tem um doce no final, né? Olha que coisa, E a bolachinha, quanto você acha essa daqui, ó? Minha Olha, Ixi, quando alguém Maria. senta para comer essas bolachinhas, quantas a pessoa come? Ela, geralmente é o meio pacote daqueles, né? O meio pacote ou o pacote inteiro. Então, né? Você já estourou, isso aí é conservante puro, isso aí tem tudo menos coisa Quanto boa. você acha que tem? Isso aqui dá 50, né? 50, Acertou. né? Porque, né? Então, as bolachas e até para as crianças, né? O quanto a gente acaba sobrecarregando as crianças de açúcar. E criança também tem diabetes, Exato, criança também tem colesterol alto, que nem a doutora falou. Então, a gente tem que cuidar. Tem uma pergunta que chegou pra gente, assim, das ruas, né? O povo também está interessado, sabendo que você viria aqui. Olha só a pergunta que fizeram. Boa tarde, eu me chamo Nasli, moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu queria saber se quem tem diabetes não pode comer nada de doce. Não pode nada? É a Nasli. Então, oi Nasli, na verdade o problema é que o doce, vamos pensar, uma gelatina, um mousse, um pudim, eles são ricos em açúcar ou ingredientes muito açucarados, como leite condensado, por exemplo. E aí o problema é que geralmente o doce, ou ele vem sozinho ou ele acompanha uma refeição. E aí, se nessa refeição você já tiver um carboidrato e você complementar com um doce, você vai ter uma sobrecarga glicêmica. E esse que é o problema para o diabético.
Em regra geral. tratamento, em regras gerais, o que a gente fala? Você está se exercitando? Você está se hidratando bem? Você está fazendo um equilíbrio das suas refeições durante o dia? Se ela tiver um consumo esporádico de um docinho, às vezes, não tem problema. O que vai determinar a nossa saúde é o que nós fazemos na rotina. Ok. Então, e isso por é mais muito... que, é interessante também dizer que por mais que sejam coisas boas, saudáveis, baixo índice glicêmico, enfim, em comparação com isso aqui, também cuidado com a carga, né? Cuidado com a quantidade também, doutora. Por exemplo, se ele chega e come 2 bananas, mesmo que ele coloque a fibra, se ele tiver uma sobrecarga, sendo o melhor alimento aqui, ou uma salada de frutas, ele pode ter o pico Esse é o glicêmico. problema, doutora Nancy, é o limite, né? O limite, né? Eu falei, a Michele está aqui, a doutora Nancy que está acompanhando também aqui. Sim. Esse é o problema, é o limite que a gente tem, né? O limite, né? Que a gente Então, não... ter o equilíbrio das quantidades é muito importante para a gente ter o equilíbrio da glicose, ter o equilíbrio do peso, ter o equilíbrio do colesterol. Então, o diabético não é que ele nunca mais vai poder comer doce, mas na rotina não dá. Nossa, Michele, que aula que a gente aprendeu hoje. E, na verdade, é tomar consciência de que isso aqui está à nossa disposição e não é difícil de conseguir. Só que a gente tem que fazer a opção pela saúde. Isso que nos custa, fazer a opção pela saúde, viu? Obrigado, Michele. Eu que agradeço. Obrigado, viu? E eu estou hoje de Benedictus, né? Exato. Benedictus é latim aqui, né? Benedictus é um nome forte, viu? Obrigado, Michele. Bom, quem quiser entrar em contato aqui com a Michele, gente, vale a pena, porque é simpatia e fala muito bem. Tem o Instagram que é nutri.michele.debenedictis, está na tela. E o telefone também está na tela, que é o 12981362221. Está aí na tela para você dar um print. Acertei, né? Isso, está aí na tela para você copiar. Michele, obrigado de coração, que Deus te abençoe. Ó, eu quero te convidar para vir um programa inteiro para a gente desmiuçar tudo isso aqui. Pode ser? Pode contar comigo. Obrigado, viu? Eu que Deus agradeço. abençoe. Amém. E a gente aprendeu com a doutora Nancy anteriormente a entender sobre o processo aí da diabetes e agora com a Michele os alimentos que nos fazem bem, né? Mas então a gente aprendeu tudo para cuidar do nosso corpo, que é um dom de Deus. E a nossa alma, o nosso espírito. Então, bem-vindo ao nosso momento de oração. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. Quero imensamente agradecer a Deus por essa oportunidade. Tudo aquilo que a gente ouviu, aprendeu no programa de hoje é dom de Deus. Na casa da mãe, nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora, São Peregrino. Eu queria colocar você, a sua casa, a sua família, pedir também uma bênção sobre esta água. Pega um copo d'água. Pega o copo d'água agora, vamos pedir uma bênção especial para você que está se cuidando, se tratando, tomando seu remedinho, vai tomar um remedinho com a água abençoada. Senhor Deus, mais uma vez te louvamos e te bendizemos pela dádiva desse programa. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, especial sobre esta água, Senhor. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar dessa água desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água e que Deus abençoe você, viu, gente? E eu queria também imensamente agradecer a presença de todos os médicos, na pessoa da doutora Nancy, da Michele, que com muito carinho sempre dizem o seu sim para nos ajudar a nos cuidarmos mais e melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Aparecida, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa, toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muitíssimo obrigado a você, a nossa equipe. E lembre-se, minha gente, lembre-se sempre, cuide sempre desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Um bom final de semana, Deus abençoe e a gente se encontra no próximo sábado com mais uma edição do nosso Saúde e Fé pela Rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe.